paz do Senhor. Confessando que já sentia saudade aqui dos queridos irmãos, de uma forma generalizada. Mas é que as ocupações, elas estavam absorvendo muita energia. Aí, em face da pandemia, alguns servidores lá do serviço, eles, por força de um decreto governamental, foram forçados a se afastar. E com isso o quadro ficou bastante reduzido, e aí sobrecarregou grandemente, aumentando inclusive o tempo que o servidor devia estar disponível trabalhando. Mas Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Muito feliz em rever aqui o pastor Naum, homem de Deus. Creio que Deus também o sustentou neste campo de batalha. E sei que não foi diferente com toda a igreja. Foi uma luta comum a todos. Nós podemos dizer que foi de uma forma generalizada. E Deus poupou o seu povo, permitindo 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não foi atingido. Aleluia! Isso foi uma prova real de que você está abrigado à sombra do Onipotente. São e somos remanescentes, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 13, capítulo de número 3, e os versos 12, 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Todos encontraram, digo amém. Assim está escrito na palavra do Senhor. O verso 12: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos nos deter um pouquinho aqui no versículo 13, nesta última parte. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta palavra, ela pode ser aplicada na vida do ser humano em 2 tempos. E nos 2 tempos em que esta palavra for aplicada na vida do ser humano, ela vai refletir uma repercussão para o crescimento e uma mudança de status, uma mudança no caráter, nas atitudes daquele que tomá-la por uma aplicação de regra na sua vida. Louvado seja Deus. Primeiramente, Deus olha para o pecador e procura nele o perfil daquele que está disposto a esquecer das coisas que para trás ficam. Se você abre a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 6, capítulo 6, versículo de número 9, você vai encontrar o perfil de muitos ex, uma igreja formada por muitos ex, cachaceiros, ali eram os alcoólatras,
ladrões, roubadores, mentirosos, pessoas dadas a outras coisas. E diz que eles foram lavados, foram regenerados pela palavra do Senhor. Aleluia. E diz: e tais fostes alguns de vós. Paulo estava dizendo que na igreja, na composição, havia pessoa que tinha uma vida pregressa, por mais difícil que você pudesse imaginar, era assim a vida dessas pessoas. Mas que elas, quando ouvindo a palavra, elas aceitaram a proposta da possibilidade de uma mudança de vida. Aleluia. Entenderam pelo Espírito Santo de que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No segundo momento de aplicação desta palavra, já é para aquele que pertence à membresia da igreja, já é aquele que tem um assento na casa do Senhor. Ele também precisa esquecer-se das coisas que para trás ficam. Quem não lembra do apóstolo Paulo, a sua história, a sua biografia, retrata de como ele cresceu vindo de uma tribo, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de um homem mestre na lei chamado Gamaliel, mas era um homem que praticava atrocidades contra a igreja do Senhor. Basta dizer que de posse de carta dos principais sacerdotes, ele se dirigia para uma outra localidade para prender aqueles que estavam professando a fé no Senhor Jesus Cristo. E todos também sabem como foi o seu encontro com Jesus. E a palavra que lhe foi dita, que para ele dura coisa era lutar contra os aguilhões. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ia entender o que era estar do lado contrário. Paulo ia entender o que era sofrer, o que era ser perseguido por defender a bandeira da fé. Aleluia. E Paulo passa por um momento difícil na vida. Romanos 7:11 diz que Paulo, lutando, degladiando contra a sua velha natureza, ele diz: o bem que eu quero fazer, aquilo que eu intento, aquilo que eu concebo, aquilo que eu me preparo, aquilo que eu me projeto, aquilo que eu me proponho, eu não consigo. O mal que eu não quero bate à minha porta, me convidando todos os dias. Mas Paulo, para poder dizer, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele disse: mas eu me subjugo. Eu todos os dias me esmurro, eu todos os dias me esbofeteio. E disse: miserável criatura que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Isto é para entender que lutar, que a luta que é travada no nosso cotidiano, e muitas das vezes, nem sempre você deu causa, mas por conta da sua natureza terrena, que cogita as coisas terrenas, faz degladiar a carne contra o espírito. E aí, se você é daqueles que não tem expectativas de vida, se é daqueles que vive porque os outros também estão vivendo, você está vivendo uma vida sem propósitos. E não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo disse que ele olhava para frente, buscando o prêmio da soberana vocação, aleluia, de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos nós fomos vocacionados. Todos nós recebemos de Deus um plano, um projeto.
E nem sempre nós temos a disposição de experimentar qual boa e agradável é a vontade do Senhor para a nossa vida. Contar o testemunho de alguém que sofreu e venceu é fácil, é até comovente. Aquilo te convence que de fato é justo, é bom, é agradável, é louvável. Mas você mesmo trilhar aquele caminho, isso é mais difícil. Mas Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você anda por aí, tomara que por aqui não, mas a gente escuta algum irmão contando um problema, narrando uma dificuldade, enfrentando uma oposição, até de irmãos, e diz assim: é porque ele não me conhece, ele não sabe quem eu era, ele nem imagina de onde Deus me tirou. Ele não sabe com quem ele está mexendo. Esse irmão ainda não passou pelo divisor de águas. Paulo disse, em outras palavras, eu vou repeti-las, que nós não precisamos mais usar ferramentas do velho homem. Foi isso que Paulo disse: aquele que mentia, não minta mais; roubava, não roube mais; aquele que fazia isso, não faça mais. Luteis, a palavra é essa: luteis pela renovação da vossa mente pela palavra. Há um estudo de um psicólogo, é uma psicóloga, que diz que às vezes, para se libertar de um pensamento, você dura até 2 anos e meio. Já pensou? A Bíblia diz: luteis pela renovação da vossa mente pela palavra. Ou seja, aquilo que você conjectura, aquilo que você entende, aquilo que você tem por justo, aquilo que você acha que deve ser praticado, nem sempre é aquilo que a Bíblia diz que deve ser praticado. E aí você precisa tirar essas coisas da sua mente e colocar agora a palavra de Deus. Paulo disse: quando nós éramos do mundo, nós fazíamos a vontade da nossa mente. Paulo está dizendo que muitas vezes nós somos arrebatados por sentimentos, por pensamentos, mas que nós não precisamos dar ouvidos, dar margem, nós não precisamos dar lugar a isto. Nós precisamos saber que nosso prêmio está para frente e que para alcançá-lo nós precisamos olhar para o alvo, que é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Paulo, agora ele chega para os irmãos e diz: uma coisa é que eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo disse que aquelas coisas todas ele considerava agora como esterco. Paulo não estava dizendo que aquilo, o esterco, era simplesmente fezes. Ele estava dizendo que usava aquilo, só considerava como adubo, só como adubo, mas ele não lançava mais mão daquilo. Paulo agora ele sabia e dizia que se achava devedor aos gregos, aos bárbaros, aos sábios, aos ignorantes, e dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aleluia. Isso era uma prova depois que ele passou para aquela leitura lá de Romanos 7:11, quando ele diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque ele perguntou: quem me libertará do corpo desta morte? Paulo estava dizendo: esta velha natureza me domina. Quando é que eu vou ter as rédeas da minha vida? Quantas vezes nós nos perguntamos? E você vai observar que Paulo diz aqui no versículo 13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Aleluia. No versículo 12 diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Era um homem falho, que reconhecia
que ainda precisava melhorar. Era um homem que reconhecia que precisava se libertar de algumas coisas. Mas não é porque ele ainda não tivesse alcançado a perfeição que ele se trancasse num quarto escuro, se trancasse aí numa cela, se isolasse como ermitão lá no deserto e fugisse de todos. Não, Paulo deu a cara à tapa, ele foi à frente, ele foi à luta, foi à batalha, dizendo: eu sou falho, eu sou imperfeito, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam, porque eu prossigo para o alvo do prêmio da vocação soberana que há em Cristo Jesus nosso Senhor. O sacerdote Josué, de repente as suas vestes estavam manchadas, e o adversário chega diante dele e diz: esse aqui não é do Senhor. Quando vai lançar a mão dele, o anjo desce e diz: tira as mãos dele. Todas essas manchas, todas essas coisas é por conta da guerra. E Deus vê como ele é guerreiro e ordena o anjo que tira aquelas vestes manchadas e lhe dá novas indumentárias, vestes santas, limpas. E o sacerdote sai glorificando e exaltando a Deus. Mas ele não recuou com aquilo, ele foi para a batalha, ele foi para a guerra, porque ele sabia que podia contar com o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando o povo chegou diante do Rio Jordão, do outro lado estava Canaã. Atravessaram, como a Bíblia diz, tem aquele monumento, as águas se abrem, erigiram um altar de pedra, derramaram azeite. Do outro lado, circuncidaram os jovens que não tinham circuncidado-se na viagem. E quando eles melhoraram, cessou a febre, cessou a inflamação. Lá não tinha antibiótico, não tinha bezetacil, não tinha nem no popular a famosa meracilina. E eles tiveram que suportar aquilo tudo. E a Bíblia diz que quando eles já podiam ficar de pé, já podiam praticar exercícios, imediatamente o texto diz: e ali cessou o maná. Estavam do outro lado do Jordão, no lugar chamado Gilgal, lugar da circuncisão, que fala de pacto, aliança, concerto. Estavam já dentro dos limites da terra prometida, só guerreiro valente, agora concertados com Deus, como era a exigência do pacto da antiga aliança. E cessou o maná. Nós entendemos que muitas vezes nós estamos aqui para a igreja do Senhor, mas nós ainda queremos nos alimentar com aquilo que nós trouxemos lá do mundo. Não. Deus estava dizendo para eles: se vocês quiserem comer agora desta terra que mana leite e mel, tomem escudo, tomem capacete, tomem espada e vão em frente. Vão despojar as nações as quais eu coloco diante de vocês, a terra de vocês, conquistem, mas não comam mais daquilo que vocês trouxeram do deserto. Voltando um pouco, quando o povo estava diante do mar vermelho, do mar, antes de atravessar, o povo começa a murmurar e diz: Moisés, será se lá no Egito não tinha sepultura para sepultar todo esse povo? Como dissesse assim, o Egito não era tão grande para sepultar essa multidão. Lá tinha cemitério, cabia 3 tantos. Será se lá não tinha pepinos, melões? Estava bem pertinho do outro lado. Não tinha pepino, não tinha melão, mas tinha uva, tinha murta, tinha romã, tinha damasco. Deus estava dizendo: eu vou dar um apetite mais seleto para vocês.
E vocês querem voltar a comer debaixo de vara, debaixo de açoites, vivendo como escravos por causa de um melão, por causa de um pepino. Esqueçam das coisas que para trás ficam. Paulo disse que o justo viverá da fé. Pela fé. Viver pela fé é uma coisa, viver da fé é outra. Se você vive da roça, vai viver daquilo que a roça lhe dá, produz. Se vive da fé, daquilo que a sua fé lhe dá, lhe produz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Paulo traz esta palavra. Eu acredito que ela tem como tônica um caráter exortativo, mas no sentido de uma repreensão com brandura, que dá a intenção de um encorajamento, de você entender aquilo que Deus está dizendo que deve ser feito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você vai ver muitas pessoas que se desviaram. Vai dizer assim: não, irmão, a prova foi grande demais, eu não pensava que fosse tão difícil e eu acabei desistindo. Você poderia perguntar: resolveu os teus problemas? Te deu felicidade? Certeza de vida eterna? Não. Então, porque não conseguiram esquecer das coisas que para trás ficam. Não conseguiram a expectativa daquilo que lhe está reservado em Cristo Jesus nosso Senhor. O jovem aceita Jesus, o ancião aceita Jesus. Todos eles precisam esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer que agora são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus cumpra como está escrito: e quando eu for erguido ao madeiro, todos a mim atrairei. Que o Senhor nos atraia a Ele. Que o Senhor nos chame para perto dEle. Que Ele nos ajude, aleluia, para a honra e a glória do Senhor. Se nós o perdermos de vista, vamos dizer: Senhor, não estou conseguindo te achar, me encontra de novo. Mas não me deixa, Senhor, nas variantes da vida. Me traz para o caminho reto, aplainado, porque aquele que está em Cristo, que acredita nesta palavra, que acredita nesse mistério, ele não pode andar por aí contando derrota, porque Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus que é grande, é um Deus que é poderoso, é um Deus que é soberano, é um Deus que todo o poder lhe é dado no céu e na terra. E às vezes nós ficamos com medo. Muitas pessoas têm medo de se aproximar dele, de se aprofundar. Mas não precisa, pelo contrário, tem que ter a coragem, tem que ter fé, aleluia, porque Deus é fiel e é verdadeiro. Que Ele nos ajude a esquecer das coisas que para trás ficam, e nos ajude a olhar para o alvo e prosseguir pelo prêmio da soberana vocação que nos está proposta em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.